Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Boa tarde, galera. Meu nome é Danilo. Vamos aí quero demonstrar para vocês a aula de introdução, né, ao curso da ferramenta FreeNAS. Vamos lá. Então, o treinamento aí vai ser sobre o FreeNAS, né, utilizando a versão estável, né, do FreeNAS, que atualmente é a versão 9.3, né. A carga horária desse treinamento aí são 10 horas, né, que é a carga máxima estimada. O formato do curso, né, ele é um curso online, onde vocês vão ter acesso aí às videoaulas gravadas, né, mais uma apostila completa em PDF, né. O que vai contemplar essa apostila? De uma forma mais detalhada, toda a conceituação, toda a parte de instalação, as telas de instalação, né, as telas de configuração, de uma forma mais detalhada nessa apostila, que vai servir para uma referência aí futura, ou para alguma implementação, alguma forma de estudo offline, enfim. Então essa apostila ela vai ser mais detalhada, contemplando aí todas as videoaulas que forem ter, né. No momento eu não tenho o número exato de quantas serão as videoaulas, né, mas a expectativa é ter aí, no caso, 10 horas de vídeo, né. Se vai ser cada aula 1 hora, ou se vão ser aulas de 45 minutos, eu vou esquematizar aí de uma forma que não fique tão maçante para vocês aí, mas fiquem tranquilos que vocês vão ter as 10 horas de curso aí. Então a ementa do curso, né, a gente subdividiu em 4 tópicos principais, né. O primeiro tópico seria a introdução ao FreeNAS, né. O segundo tópico, a administração do FreeNAS. O terceiro tópico, que seria mais uma mão na massa mesmo, que seria a gente trabalhar com replicação dos dados e compartilhamento de volumes, né, que seria o core do FreeNAS, né, o objetivo principal dele, já que ele é um NAS, né. E o quarto, a administração avançada do FreeNAS. Vão ser dicas, detalhes, integrações mais avançadas sobre o que pode ser feito com o FreeNAS. Então é um pouco mais sobre o instrutor, né. Eu sou o Danilo, para quem quiser conhecer mais, aí segue o meu link aí, o link no meu LinkedIn, né. Mas basicamente eu sou graduado em redes de computadores, né. Possuo MBA em gestão de segurança da informação e algumas certificações aí voltadas aí para a área de redes, né, área de segurança da informação e sistemas operacionais, né. Então, quem quiser ter mais detalhes aí, basta acessar aí meu LinkedIn aí e consegue ver um pouco mais detalhado aí. Sobre o treinamento aí, quais são os pré-requisitos, né, que não são obrigatórios, mas são recomendados aí para que o aluno ou a pessoa que vá fazer o treinamento possa conseguir compreender melhor, absorver melhor e poder implementar a solução de forma mais tranquila aí. Então é recomendado conhecimentos básicos em sistemas e serviços Linux e Windows, né? Então basicamente conhecer um pouco sobre sistemas Linux, né? Sobre sua arquitetura, como navegar em arquivos na CLI e tudo mais, né? Os principais serviços também que a gente consegue aí operar, servidor web, servidor de arquivos, servidor Samba, servidor OpenLDAP. Não quer dizer que o aluno tenha que dominar, mas apenas ter noções aí de serviços e protocolos, né? E também na plataforma Windows, né? Conhecer um pouco também a parte Windows Server, a parte de serviços de diretório, de AD e tudo mais, né? Lembrando que não é obrigatório, né? Mas se o aluno tiver alguma noção, já vai facilitar aí a absorção do que é o FreeNAS e como utilizá-lo aí de forma a agregar para sua empresa, para sua carreira profissional, né? Então, noções aí de administração de redes, né? Como funciona uma rede LAN, o que é um switch, o que é uma VLAN, conceitos básicos aí de redes, né? Segregação ótica, segregação física de redes, endereçamento IP, coisas básicas, né? Sistema de virtualização, mais no sentido de conhecer o que é virtualização, quais são os vendors aí, as ferramentas mais utilizadas no mercado, fazer a instalação básica no sistema de virtualização, coisas simples, né, que são recomendadas aí.
conhecer aí alguns níveis de RAID, né, mais utilizados no mercado: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 50, RAID 5, 6, enfim, as várias raízes, as várias versões de RAID que temos hoje atualmente, né. Não é recomendado que a pessoa domine todos os níveis, mas que apenas tenha noção do que é um RAID 0, do que é um RAID 1, um RAID 5, que são os RAIDs mais básicos e que dão origem aos demais níveis de RAID, né? E conhecer um pouco sobre sistemas de arquivos, né? Sobre o sistema de arquivo XT3, XT4, ZFS, que é um sistema relativamente novo para alguns e é o sistema de arquivos que o FreeNAS utiliza, sistema de arquivo NTFS usado em sistemas Windows e tudo mais, né? Então, para quem não conhece o ZFS, a gente vai dar um overview de forma a introduzir o conhecimento sobre esse sistema de arquivo, que é um sistema de arquivo muito interessante e muito avançado, que possui muitos recursos já de forma nativa, né? Que é o que o FreeNAS utiliza aí para fazer o armazenamento e o gerenciamento dos dados aí dentro do seu NAS, né? Então, aí, o objetivo do treinamento, né, é frisar que o FreeNAS é uma ferramenta muito poderosa que possui uma gama muito grande de recursos, né, podendo ser utilizado em qualquer tipo de ambiente, ou seja, desde pequenos ambientes aí com poucos usuários até grandes organizações com milhares de usuários. Então não tem limitação quanto à utilização do FreeNAS, tá? Então o curso tem como objetivo principal demonstrar o que é o FreeNAS, ou seja, quem nunca viu ou apenas ouviu falar só, vai ter a noção exata do que é o FreeNAS, né? E qual que é o poder de fogo que essa ferramenta possui. Então, ou seja, o que a gente pode fazer com ele, proporcionando ao aluno conhecimentos aí adequados para a implementação e gerenciamento da ferramenta. Então, ou seja, o que vocês têm que ter em mente é que o curso é de 10 horas, então vocês não vão ficar aí especialistas em FreeNAS do dia para a noite. Mas vocês podem ter certeza que o conhecimento que vocês vão obter é suficiente para fazer uma implementação do zero e poder gerenciar a ferramenta. Ou seja, você vai ter subsídios aí de fazer download do FreeNAS, de instalar o FreeNAS, de fazer uma configuração inicial, de prover compartilhamento para a rede, fazer configurações mais avançadas com o FreeNAS. Então o curso ele tem esse objetivo, de dar todo o subsídio para que o aluno consiga implementar e gerenciar a ferramenta, mesmo que ele nunca tenha visto algo sobre o FreeNAS. Então, através de laboratórios práticos, né, o aluno poderá associar todo o conteúdo teórico, fortalecendo ainda mais seu aprendizado e ter mais segurança para realizar implementações do FreeNAS. Então, o que eu acho muito válido para mim e gostaria de repassar para vocês, né, seria a introdução teórica sobre o assunto ou a tecnologia, né, e logo em seguida poder fazer laboratórios práticos relacionados a esse conteúdo teórico, né. Isso fica mais fácil, fica mais dinâmico o aprendizado e você consegue colocar na prática o que você acabou de ver na teoria. Então eu acho que essa somatória de teoria com prática é muito importante aí para vocês fixarem aí todo o conteúdo sobre o FreeNAS e ter mais segurança aí para poder fazer implementações seja em laboratório, seja na empresa, seja para algum futuro cliente aí que vocês venham a vender essa solução aí de NAS. Então vamos detalhar um pouco mais aí a ementa do nosso curso, né? Então o curso, né, foi dividido em 4 tópicos, onde o tópico 1 seria uma introdução ao FreeNAS. O que vai abordar dentro desse tópico, né? Então, o que é o FreeNAS? Desde quando ele surgiu, como que foi a sua evolução, qual que foi o objetivo em ter surgido o FreeNAS e tudo mais, né? Então, por que devo utilizar o FreeNAS? Um overview sobre o sistema de arquivos ZFS, que é o sistema de arquivos que é utilizado nativamente dentro do FreeNAS, né? Então é um sistema de arquivos similar aí a outros, né? XT3 e XT4, mas ele é particular devido a ter muitos recursos que outros não têm de forma nativa, né? Então ele é um sistema muito robusto e muito utilizado aí no FreeNAS para fazer o armazenamento, o gerenciamento e a proteção dos dados aí que serão armazenados no NAS, no Network Attached Storage. Então aí um overview sobre o que é um NAS, né? Significado de Network Attached Storage, para quem não conhece vai ter a possibilidade de ter uma introdução aí sobre esse assunto. Um overview sobre SAN,
seria o que? Um Storage Area Network. Basicamente, pessoal, o NAS e SAN aí são, vamos dizer assim, topologias, são designers para você criar uma rede de armazenamento de dados aí. Cada um tem suas particularidades, então eu vou procurar dar um overview sobre as principais características e particularidades sobre NAS e sobre SAN, para que vocês tenham aí o conhecimento bacana, o conhecimento necessário para continuar aí obtendo aí o conhecimento necessário para continuar o curso. Então, quais são os requerimentos de hardware mínimos aí necessários e recomendados para a gente poder executar o FreeNAS, né? Se ele roda em processador 64 bits somente, se ele roda em processador 32 bits, quanto de memória eu devo reservar para executar o FreeNAS de forma correta, qual é o espaço em disco para instalação do sistema operacional do FreeNAS, todos esses detalhes aí, quanto ele é necessário ter uma, duas interfaces de rede, posso fazer agregação de rede para ter um maior desempenho e poder ter uma segurança em caso de falha de uma das interfaces. Tudo isso a gente vai abordar aí nessa parte de requerimentos. Realizando o download do FreeNAS, né? Vamos demonstrar aí qual é a URL oficial para você fazer o download do FreeNAS na versão 9.3, né? Para ambiente de laboratório, inicialmente, para fazer a instalação própria do FreeNAS, iremos utilizar o VirtualBox, né? Na sua versão aí Open, a sua versão aberta. Vamos demonstrar aí basicamente como instalar o VirtualBox em um ambiente Linux, para aqueles que usam já sistema operacional Linux, né, e queiram executar o VirtualBox sobre esse sistema, e também a instalação do VirtualBox em ambiente Windows, que é relativamente simples, sem nenhum segredo adicional aí. Mas a gente vai demonstrar para facilitar aí leitores que desejam utilizar um sistema ou outro sistema operacional. Iremos abordar a instalação do FreeNAS propriamente dita, né, passo a passo, desde o boot com a ISO de instalação até a tela final. Todas as telas aí serão abordadas, né, e explicadas. Para quem já tem o FreeNAS rodando, por exemplo, eu já tenho o FreeNAS 9.2, eu vou precisar instalar o FreeNAS do zero? Não. Existem algumas técnicas, algumas dicas sobre o upgrade para novas versões do FreeNAS, né? A gente vai abordar aqui também com o objetivo de quem já utiliza o FreeNAS poder atualizar de forma segura para a versão mais atual, né? Feita a instalação, as configurações iniciais providas pelo wizard de instalação serão abordadas, né? Que na verdade é um wizard que a gente consegue chamar após a instalação e poder irá nos ajudar com algumas configurações, né? Eu particularmente não utilizo, mas eu vou demonstrar para vocês o que pode ser feito com esse wizard, né? E o último tópico, né? Dar um overview para vocês na interface de gerenciamento web do FreeNAS. Do FreeNAS. Então, tópico 2, né? Seria mais a parte de administração do FreeNAS. Terminei a instalação. O que eu vou fazer com o FreeNAS? O que pode ser feito? O que tenho que configurar? É mais nesse tópico 2 que a gente irá abordar, né? Então, ou seja, a administração do sistema. O que a gente vai fazer? Basicamente, habilitar o HTTPS para fazer o acesso seguro à interface de gerenciamento do FreeNAS. Então, ou seja, por padrão, o acesso à interface de gerenciamento do FreeNAS é por HTTPS, né? Iremos criar aí um certificado, uma CA interna dentro do FreeNAS e criptografar a nossa conexão de gerenciamento. Isso com boa prática de segurança, né? Independente se o FreeNAS somente vai ser acessado de dentro da rede local, eu acredito que é uma boa prática de segurança, né? E é importante, sempre que possível, implementá-la aí. Então vamos configurar o ajuste do timer, né, do relógio por NTP, das configurações de data e hora via FTP, via NTP. Então o FreeNAS ele vai obter as informações de data e hora de um servidor seguro na internet e vai atualizar o seu relógio com base nessas informações, né? Vamos ajustar o banner Motd para avisos, né? Quando a pessoa for se conectar seja via SSH ou de alguma forma no servidor, ele ser alertado sobre passar alguma informação, na verdade, de atenção para o usuário. Por exemplo, o acesso está sendo monitorado, acessos logados. Se você não possui acesso, por favor, desconecte e tudo mais, né? É mais como uma boa prática de segurança também. A possibilidade de configurar algum SMTP server para enviar notificações
Isso é interessante. O administrador pode receber na sua caixa de e-mail informações de alerta, né, do FreeNAS, e caso ele deseje, óbvio. Na parte de administração de rede, basicamente a gente vai ajustar o hostname, ajustar o nome de domínio, que seria o FQDN do servidor, quais servidores DNS serão utilizados, as rotas estáticas necessárias para o funcionamento do FreeNAS, se vamos ter mais de uma interface de rede e tudo mais. Administração do storage. Nessa etapa onde vamos criar os volumes, né, na qual serão utilizados para o armazenamento dos dados, né. Então vamos criar o volume, os ZFF volume dentro dos ZFS pools, né. Isso aqui é basicamente um pool onde os volumes vão ser armazenados. Esse pool é chamado de ZFS pool. Isso vai ser detalhado melhor. E dentro desse pool de volumes aí, podemos criar dois tipos de volumes basicamente, né. Podemos criar dois tipos de volumes basicamente, né. Criação de datasets, né, ou que chamamos e conhecemos como ZFS dataset, que seria mais um volume no formato file level, né, no formato de arquivo, né, que será utilizado para compartilhamentos aí, como compartilhamentos NFS, compartilhamentos CIFS, SMB, usados aí em ambientes Windows e tudo mais, né. Ou a criação do que chamamos de ZVOL, ou seja, um volume ZFS, que é um volume a nível de bloco, que será utilizado aí basicamente para conexões do tipo iSCSI. Será demonstrado como realizar backup de todas as configurações do FreeNAS, em caso de desastre, em caso de algum problema aí, alguma configuração errônea e meu FreeNAS começar a apresentar um comportamento anormal, ou como boa prática mesmo, né? Antes de fazer qualquer configuração é recomendado fazer um backup para que, se tem alguma normalidade, você consiga restaurar o último ponto de funcionamento correto do seu NAS aí. E como fazer o restore propriamente das configurações, né? Um ponto importante é que o FreeNAS utiliza um banco de dados interno para poder para armazenar todas as configurações, né? Então, na parte mais de administração avançada do FreeNAS, iremos demonstrar aí como acessar esse banco de dados, como aplicar aí alguns selects nesse banco de dados, conhecer todas as tabelas, como ele armazena essas configurações e, obviamente, né, caso necessário, para a gente conseguir fazer alguma deleção, algum insert, algum update aí nessa base de dados aí interna do FreeNAS, né? Então, para quem conhece um pouco de banco de dados e para quem não conhece também, não se preocupe, que eu vou demonstrar para vocês aí os comandos básicos aí de select, insert, update, para vocês terem mais familiaridade aí como que funciona, na verdade, o armazenamento das configurações internas aí do FreeNAS. O tópico 3 aí, né? Vamos trabalhar com replicação e compartilhamento de volumes, né? Então esse tópico aí, o objetivo é trabalhar com snapshots, né? A gente vai aprender a criar, gerenciar e clonar aí snapshots, né? Ou seja, cópias de segurança aí, né? A replicação dos dados vai ser realizada tanto localmente quanto remotamente. A gente tem a possibilidade aí de subir um compartilhamento de rede remoto ou um outro FreeNAS na rede e replicar para esse outro equipamento aí os backups do nosso FreeNAS local, né? Isso pode ser na verdade vai ser demonstrado para vocês, né? Como trabalhar aí com compartilhamentos NFS, né? Network File Server. A gente vai criar compartilhamento NFS e prover esse compartilhamento para que seja acessado aí por outras máquinas da rede, né? Como por exemplo máquinas Linux, né? A gente vai tratar todas as permissões, quem pode acessar, quem não pode, se esse compartilhamento vai ser montado somente como leitura e tudo mais, né? Tudo que envolve aí o protocolo NFS, né? Então, trabalhando com WebDev Shares, né? Que é um recurso aí de compartilhamento novo provido pelo FreeNAS, trabalhando com compartilhamentos CIFS e SMB. Esses são compartilhamentos clássicos aí utilizados por estações Windows, né? E largamente implementado pelo Samba, né? Então a gente vai dar um overview bacana de como criar, compartilhar,
tratar as permissões aí desses compartilhamentos, né? E trabalhando com a SCSI Targets, né? O que seria isso, né? Na terminologia SCSI, basicamente uma SCSI Target é um dispositivo onde serão criados os blocos, né? E onde será feito o compartilhamento, para que outros dispositivos clientes, né? Conhecidos como SCSI Initiators, consigam aí fazer o acesso e trabalhar dentro desse bloco aí da maneira que ele entender, né? Criar o sistema de arquivo necessário ou desejado e poder gravar dentro desse bloco aí. E o último tópico, né, que seria a administração mais avançada do FreeNAS, são tarefas aí um pouco mais elaboradas, né? Por isso que eu chamo de avançada, mas não no sentido de expert, não, no sentido de coisas mais detalhistas, né? De integrações, de coisas mais específicas que a gente vai fazer com o FreeNAS, né? Então, ou seja, seria a configuração de rede avançada, na parte de agregação das interfaces, né, tanto via CLI, que seria Command Line Interface, quanto via GUI, né, Graphical User Interface, gerenciar os EFS ou o ZPool via CLI, o nosso pool de volumes, né, como alguns comandos essenciais aí via CLI, para que você possa gerenciar também via CLI, caso necessário, né, numa situação na interface gráfica não esteja disponível, você vai conseguir gerenciar aí via CLI e vai fazer o seu NAS continuar funcionando. Próximo seria a configuração de serviços, né? Integrar aí o FreeNAS com servidores de diretório, que seria o que? Pode ser um Active Directory, pode ser um servidor OpenLDAP. Eu posso centralizar a base de usuários num servidor de diretório como um OpenLDAP, e quando o administrador ou os administradores aí forem acessar o FreeNAS, eles irão utilizar uma credencial cadastrada no servidor de diretório, né? Isso é uma possibilidade dentre inúmeras possibilidades. Então, como configurar o SSH, o FTP, o rsync, o TFTP, o DDNS, e como desabilitar tudo isso aí caso desnecessário, né? Caso eu não venha utilizar, eu posso ir lá e simplesmente desabilitar. Isso minimiza a utilização de recursos, né, como processamento, memória, rede e tudo mais, né, e minimiza aí backdoors, né, eu vou ter menos serviços rodando, menos sockets de rede aberto, né, então é uma boa prática eu desabilitar serviços desnecessários. Então, um tuning básico aí no sistema de arquivos ZFS vai ser apresentado, né, visando que esse curso ele não é um curso específico de ZFS, mas ele vai mostrar algumas dicas, algumas coisas que podem serem feitas para otimizar o sistema de arquivos ZFS do FreeNAS. E esse que eu acho um tópico muito bacana, que são laboratórios aí adicionais, né, onde vocês vão conseguir colocar na prática aí todo o conhecimento obtido, né? Seria toda a parte de integração de volumes à SCSI, né? Integrando com os principais sistemas aí, vamos dizer assim, tanto sistemas de virtualização quanto sistemas operacionais aí utilizados no mercado, né? Então a gente vai entregar um volume SCSI para o Citrix em Server, toda a parte de configuração, tanto no FreeNAS quanto no Citrix em Server será demonstrada. A gente vai criar um volume SCSI e também entregá-lo para um sistema operacional VMware ESXi. Todos esses sistemas aqui em suas versões mais atuais, baixadas aí do site de cada fabricante, né, de cada mantenedor. Né. Lembrando que todos eles possuem, aí, no caso do Citrix em Server, no caso do VMware, o Citrix ele já é aberto, né, mas o VMware você consegue aí baixar a versão demo, aí, uma versão demonstração. Você faz o cadastro no site da VMware, né, MyVMware, e consegue aí fazer o download da trial aí por algum período aí para vocês fazerem os testes aí. Mesma coisa para Windows, né? Vamos criar um volume aí e entregá-lo ao Windows Server, criar um volume SCSI e entregar aí para sistemas Linux, né? A gente vai procurar fornecer alguns exemplos tanto no Debian quanto no CentOS, e também aí entregar um volume SCSI aí para algum sistema BSD, no caso o FreeBSD, que é o sistema na qual o FreeNAS utiliza como base, né? Então, o sistema base do FreeNAS é baseado em FreeBSD. Então, continuando aí, uma introdução aí, né, do que é o FreeNAS, né? Começando aí já o nosso curso, né?
seguindo aí o tópico 1, introdução ao FreeNAS. Então, o que é o FreeNAS? Basicamente, né? Então, ele é um software free, ou open source, como queiram, né? Para NAS. Simplesmente isso. É um software free para NAS. O que seria o NAS? Network Attached Storage. Para armazenamento de dados em rede. Então, ele é baseado, conforme comentamos, né, no estável e seguro sistema operacional FreeBSD. Ele consegue trabalhar com compartilhamentos a nível de arquivo, né, que seriam aí os datasets, né, ZFS datasets, que podem ser compartilhados via NFS, CIFS, SMB e tudo mais, né, e também a nível de bloco, que seria na utilização aí de blocos iSCSI. Então ele utiliza o sistema de arquivos ZFS para fazer o armazenamento, gerenciamento e a proteção dos dados, né, conforme for mencionado. Ele não está sendo mencionado aqui, mas o ZFS é o único sistema de arquivos na qual é implementado no FreeNAS, né, que tem o suporte full aí à criptografia dos dados, né, então a encriptação dos dados. É o único sistema que possui isso atualmente no mercado. Então, com a utilização do ZFS, recursos avançados são possíveis de utilização, como snapshots, backups, remotos, incrementais e compressão. Então, esses recursos que eu mencionei são nativos do sistema de arquivos ZFS, não são implementados por nenhuma feature, nenhum recurso à parte, está carregado e etc. Isso já é nativo do ZFS. Então, a gente consegue ter snapshot, backup incremental e compressão de forma nativa. E agora encriptação também. Então o projeto inicial do FreeNAS nasceu em 2005, provido aí por um cara chamado Olivier. O sobrenome dele é esse que vocês estão vendo aí. Onde esse apenas queria transformar seus computadores antigos em um NAS. Simplesmente isso. Então, ou seja, ele queria pegar todas aquelas máquinas antigas que ele tinha e fazer um NAS para poder armazenar seus arquivos aí. Então aí tem uma declaração dele, né? Provida aí direto do site da freenas.org. Então é isso que ele queria fazer. Ele queria simplesmente transformar os old PCs aí em NAS servers para utilizar na sua casa. Ele na verdade, ele não queria procurar nenhum outro projeto, ele queria apenas construir o seu para poder utilizar na sua casa. Continuando aí, em 2009, o líder do projeto do FreeNAS, que era então o Volker Taylor, anunciou que o projeto do FreeNAS não seria mais sobre FreeBSD. E estudos naquela época lá já estavam correndo para portar o FreeBSD para o Debian. Ah, rapaz, isso é duro saber o que aconteceu nessa época. Para aqueles que queriam romper a utilização do FreeBSD para passar a utilizar no Debian. Então, ou seja, naquela época tinha um risco muito grande de perder o suporte nativo ao ZFS. Nessa época, o FreeNAS já estava sendo adorado pela comunidade BSD, devido a, óbvio, ele utilizar o FreeBSD como sistema base, mas também por revolucionar todo esse mercado de NAS, onde você tem uma ferramenta open source, totalmente estável, totalmente segura, que eram recursos trazidos do FreeBSD a um custo muito acessível. Então a pessoa apenas baixava, colocava a rodar na sua máquina antiga e já tinha um NAS. Então isso abalou muito a comunidade BSD com esse possível transição aí do FreeNAS para o Debian, né? Mas isso morreu no final de 2009, onde Matt Hollander, hoje é o CTO da iX Systems, né, se ofereceu para manter o FreeNAS em BSD, a pedido do criador do FreeNAS, né, do Olivier. Então depois disso, o time da iX Systems, né, que é o time do Matt, começou a melhorar ainda mais o produto como um todo, né? Então ele passou agora a ter uma empresa, uma organização que é a iX System, né? É um time completo de vários desenvolvedores, vários especialistas aí, e também, é óbvio, da comunidade BSD para melhorar ainda mais o produto, né? Então aí tem um depoimento do próprio Matt aí retirado do site da freenas.org. Então, a linha cronológica do FreeNAS aí, para agora ficar legal aí, para vocês entenderem exatamente aí numa cronologia o que ocorreu. Então em 2005, o FreeNAS foi desenvolvido por Olivier. Então uma versão alfa que ele colocou disponível no formato ISO no SourceForge. Em 2006, o FreeNAS foi vencedor aí, né, no VMware Ultimate Virtual Appliance. Em 2007, olha só, em 2007 já, em pouco tempo depois do seu surgimento,
Ele já foi aí o melhor open source software segundo a InfoWorld Test Center em 2007. Em 2009 foi o boato aí que o Volker Taylor anunciou que não ia mais portar o FreeNAS sobre FreeBSD, que ele estava planejando a portá-lo para o Debian, né? Mas isso morreu no final de 2009 para começo de 2010, né? Onde o Matt da iX System se propôs a reorganizar um time de trabalho aí, reformular toda a interface web e tudo mais do FreeNAS. Então foi onde essa ideia de passar para o Debian teve fim mesmo. Então ele manteve utilizando a plataforma BSD, no caso o FreeBSD. Em 2011 foi lançado o release 8.0 do FreeNAS. Então ele foi totalmente reescrito aí, né? Com uma nova interface web baseada em Django e Docker Toolkit. Em 2012, o release 8.2 foi lançado. Então aí o time do FreeNAS aí implementou aí agora o conceito de plugin, né? A gente consegue ter vários plugins aí dentro do FreeNAS. Conseguimos instalar outras ferramentas e tudo mais, né? Isso vai ser comentado aí no decorrer do treinamento. Em 2013 foi lançado o release 8.3, então onde o time do FreeNAS incorporou aí o conceito de encriptação dos EFS. Foi um recurso aí que revolucionou esse mercado, porque é a única ferramenta open que utiliza isso incorporada dentro da sua solução, né? Em 2014 foi lançado aí o release 9.2 e 9.3, com um novo conceito de gerenciamento de volume aí, né? Novos recursos para virtualização e o setup aí com o Wizard, né? Então esse ano também foi marcado pelo fim do UFS e a adição do suporte ao FreeNAS em 32 bits, que até então não era suportado, né? O FreeNAS era apenas suportado em processadores 64 bits. Então agora foi adicionado aí nas versões 9.2 e 9.3 o suporte a 32 bits também. Então aí graficamente a cronologia do FreeNAS, né, desde o seu surgimento em 2005 até a release mais atual aí, né, a gente consegue ver a evolução. E aí para fechar aí a nossa aula de introdução, né, a pergunta que não quero calar: por que devo utilizar o FreeNAS, né? Por quê? Para termos um ponto central de armazenamento dos dados em uma rede de computadores, né? Isso é essencial nos dias de hoje, para melhor e maior gestão dos dados, permissões, backups e esquemas de redundância. Então, tendo isso tudo centralizado, me facilita a minha gestão, facilita o controle das permissões, as rotinas de backup e os esquemas de redundância, né, de disaster recovery em caso de problema. Então eu posso ter 1, 2, 3, 4 FreeNAS espalhados pela rede, tanto local quanto remotamente, e trabalhar essa questão aí da redundância e tudo mais, né? Isso vai depender da particularidade do planejamento de cada empresa. Então suporte aí aos principais protocolos de mercado, todos baseados em RFC, né, Request for Comments, um número muito grande de integrações possíveis. Então, devido a ele suportar muitos protocolos utilizados aí largamente no mercado, é possível integrar o FreeNAS aí com N soluções aí, servidores Active Directory, OpenLDAP, servidores FTP, enfim, todos os protocolos aí basicamente mais utilizados no mercado, ele possui suporte aí. Então ele tem uma interface de gerenciamento web de fácil entendimento, muito organizada, a interface web muito eficiente e muito funcional, né? Eficiente e funcional. Eu consigo fazer tudo ou quase tudo pela interface web de uma forma tranquila, sem ter que ficar procurando, sem ter que perder muito tempo. Eu consigo ter assim, uma gerenciabilidade muito grande aí para aquele que é acostumado a trabalhar com interface web, né? Mas também para aqueles que gostam ou preferem trabalhar com a CLI, também é possível. Então temos aí a interface Command Line Interface disponível. Então o custo-benefício é atraente, porque basicamente eu não tenho custo com licenciamento e posso já utilizar o FreeNAS aí no meu hardware existente. Então eu posso ter na minha empresa já vários servidores aí
muito parrudos, com muitos discos, esquemas de RAID, e não preciso aí comprar um storage, comprar uma outra solução de armazenamento. Eu simplesmente posso revitalizar o meu parque e utilizá-los com o FreeNAS. Isso é simplesmente possível. Então eu tenho uma farta documentação disponível, então é doc.freenas.org. Eu tenho muita informação, tenho fóruns, tenho listas de discussão, tem muita informação disponível, e é um sistema muito estável, baseado no BSD, FreeBSD. Então isso são apenas algumas dicas, alguns tópicos, alguns itens, né, de por que devemos ou por que devo utilizar o FreeNAS, né? Eu acho que isso já basta, né? Já deu para ver que é uma ferramenta estável, que não é uma ferramenta que está no mercado para brincadeira. Ela simplesmente faz o trabalho que ela tem como por objetivo fazer, que é prover um NAS para uma rede, seja ela pequena, média ou grande, com total segurança, com total estabilidade e com total gerenciabilidade. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi apenas a nossa aula de introdução ao FreeNAS. Nas próximas aulas aí iremos finalizar com essa parte de introdução aos conceitos aí principais para poder entender aí e dominar o FreeNAS, e vamos partir para as aulas práticas aí. Espero que tenham gostado aí. Bons estudos, pessoal. Até mais, um abraço.